Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Juliana Rosa, salve, salve! Conta tudo. Parece que se ontem o aplicativo que eu usava para sentir a sua temperatura e saber o humor apontava, porque você olhava para o barril de petróleo subindo e tal, hoje você está olhando para o dólar descendo? Conta para nós. Pois é, pelo menos uma notícia boa no meio do caos aí, né? Esse dólar em baixa. Bom dia, boa tarde já, né, Oineg? Boa tarde para o Fábio, boa tarde aí para o ouvinte. Porque se a gente tem uma disparada de petróleo, mas se o dólar cai, pelo menos uma coisa dá uma equilibrada na outra, mesmo que não na mesma potencialidade, porque o petróleo chegou a mais de 130 dólares, né? Deixa eu pegar aqui agora que eu vi que estava caindo, por conta de um movimento hoje mais otimista, digamos assim, né, no meio do caos dos mercados. Agora as bolsas estão subindo também, e o dólar também aqui no Brasil perdendo fôlego por conta de uma valorização aqui do real, com a expectativa de que possa haver um cessar-fogo em breve, porque tem as declarações já mais amenas, apontando aí nessa direção, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia. Então a gente tem esse clima nesse momento agora de um certo alívio, né? Mas é obviamente que um alívio entre aspas, né? Porque a gente tem uma situação, agora a bolsa está subindo em 79%, e agora o petróleo também tinha dado uma cedida. O barril do tipo Brent, que é negociado em Londres, que é referência agora para a gente, também está caindo agora mais de 4%, agora está valendo 122, chegou a valer 131. Então, assim, está uma maravilha, óbvio, né? Petróleo é 120 dólares, mas a gente sente uma movimentação aqui no Brasil e no mundo desse cenário de que possa haver um desfecho dessa guerra. Agora, Oineg, a gente está conversando aí ao longo dos dias que, obviamente, que o efeito é perverso na economia, né? Hoje saiu a produção industrial no Brasil de janeiro, veio uma queda mais forte do que o previsto, é bem disseminado também o resultado positivo. São 26 dos 26 segmentos que o IBGE acompanha da indústria, 20 tiveram queda, ou seja, é uma guerra que pega a economia brasileira de uma maneira fragilizada, porque a indústria, principalmente nos dados que eu estava olhando hoje mais profundamente, com a ajuda da economista Luana Miranda, da Gap, é que a gente tem ali os efeitos ainda da pandemia na indústria. A gente tem os problemas logísticos, falta de matérias-primas, inflação alta, e aí os dados que eu estava olhando com ela, com a economista, com a Luana Miranda, é que fevereiro e março já vinha mostrando uma melhora da economia, com os chamados dados antecedentes, né, que são, começa a ter medição de dados que não são tão abrangentes, mas que você vai juntando, né, os economistas vão colecionando esses dados de movimentação nas estradas, e aí vão colecionando esse termômetro, né, essas variáveis para medir a temperatura da economia. E aí vem uma guerra, né, voltando com esses problemas de inflação, de logística, né, esses gargalos na cadeia de suprimento mundial. Então é duro, né, a gente sair de uma guerra contra a Covid e entrar agora numa outra guerra que já tem, obviamente, seus efeitos. Por isso que eu estou tentando olhar o copo meio cheio, que é ver esse dólar abaixo de 5, que pelo menos dá algum alento, né, nessa disparada do petróleo, disparada de preço de gás, de trigo, de milho, né, que dá um desânimo, né, depois de tanto sofrimento que o brasileiro passou, ver esse risco de ter aumento de combustível, aumento de alimento, né, era tudo que a gente não precisava nesse momento, né. Deixa eu entender uma coisa, quando você fala que o crescimento da indústria foi abaixo daquilo que se esperava,
daquilo que se esperava em dezembro, projetando para janeiro, daquilo que se desenhou para janeiro no ano passado, ou daquilo que se esperava para este número agora? Haviam feito projeções neste momento, em março, antes da divulgação, de que janeiro teria sido melhor e foi pior. Entendeu? Era na comparação com o que se projetava lá atrás para o janeiro ou para agora mesmo? Não, para agora mesmo, porque assim, já se imaginava que o número de janeiro apontaria queda da produção industrial. Por quê? Principalmente porque janeiro a gente já sabia que a Covid, os novos casos da Covid, tinham subido muito e já tinha muitos relatos de dificuldade de mão de obra mesmo, né? As pessoas ficaram doentes, então teve muito abalo em produção, em comércio também, então a gente já tinha colhido essas informações de que janeiro tinha sido um mês negativo, principalmente por conta dos impactos da Covid. E fevereiro e março a gente já tinha notícias um pouco mais positivas em função da queda aí no número de casos da Covid. Portanto, essa guerra, né, Oineg, vem no momento em que a gente começava a querer colher algum dado um pouco melhor ali de fevereiro, março, finalzinho do ano, né? Acabou que o PIB também veio um pouco melhor. Então, assim, já não era uma maravilha, mas a gente começava a tentar sair daquele atoleiro provocado pela pandemia. Então, a preocupação agora é como é que a gente vai dar conta dessa inflação enorme, como é que vai ser essa guerra, né? Até onde pode chegar o petróleo, se vai acabar mesmo, como os mercados hoje estão nesse clima, né, de que está perto do fim e tal, mas no fundo a gente não sabe, né, quanto tempo, se o petróleo pode subir mais ou não. Por isso que a gente está acompanhando aí hoje, né, o presidente Bolsonaro participou da reunião junto com ministros para poder falar sobre as medidas para reduzir preço de combustível. Então, é um sinal de que alguma medida pode ser anunciada hoje, porque ontem acompanhei ao longo de todo o dia uma reunião ministerial, junto com o presidente da Petrobras também e o presidente do Banco Central, hoje com a participação do presidente Bolsonaro. Então, uma sinalização de que hoje é dia de bater o martelo, né? Vamos ver se sai realmente alguma decisão aí para tentar amenizar um pouco a alta de combustíveis, porque se vier vai ser uma pedrada, né, Oineg? Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, beijão.